Boa noite, pessoal. Como estão? Como sempre, vou esperar uns minutinhos, passar umas notícias aqui do perfil para a gente chamar a Érica, para a gente falar hoje sobre BLW. Vai ser muito interessante. Se por um acaso vocês saibam de pessoas amigas que queiram assistir, não se esqueçam de enviar aqui uma flechinha, uma mensagem para elas que eventualmente tenham se esquecido. Tá bem? Passar aqui as notícias da semana. Quarta-feira a gente vai ter uma aula com um doutor diferente. Primeiro que eu não vou fazer lá no YouTube e vou explicar por quê. O tema Covid-19 no YouTube é proibido. Poucas pessoas podem falar, não podem nem falar o nome Covid-19 no YouTube. Então, se a gente for fazer qualquer coisa, postar lá sobre Covid-19, cai no limbo. Não tem quem ache o conteúdo. Então, eu quero fazer uma aulinha rápida sobre o que você precisa saber sobre exames da Covid-19, que eu vejo que é a maior confusão que tem. Então, eu quero que você, como pai e mãe, saiba cada exame, o que significa e em que situação a gente pede. Tá? Então, vai ser isso aí, quarta-feira, 8 horas, vai ser aqui mesmo no Instagram, tá? Vai ser no esquema de live no Instagram mesmo. Vou lembrar que na outra quarta, dia 9, 20 horas, vai ter o aulão de tosse. E o aulão naquele sistema igual da febre. Tudo aquilo que vocês querem escutar sobre tosse, como foi de febre, do meu jeito, com a minha experiência, com a minha história, com a evidência científica, naquele dia, exclusivamente ali. Então, bota na agenda, 9 de dezembro, 8 da noite, avisa o povo que vai ser o aulão sobre tosse. Tosse e menino, tá? Então, 9/12, que é a outra quarta, mas nessa ainda vai ser Covid-19. Na próxima semana também o Doutor Convida não só será especial, como será em uma data especial. Por uma contingência de agenda, a minha convidada, a Juliana Trentini, do Falafono, só vai poder participar no sábado. Então, ao invés de ser no domingo, 8 horas, vai ser no sábado, 8 horas, dia 5, e vai ser um tema que todo mundo quer escutar. Meu filho não fala. Vai ser esse tema com a Juliana Trentini, que é a especialista no assunto. Então, tem muita coisa aí. Quarta, Covid, sábado, doutor convida, meu filho não fala. Quarta outra, dia 9, 8 horas, aulão de tosse. Esse vai ser caprichado, viu? Até lambedor vai ter no meio. Vocês sabem que tem que ter o lambedorzinho, né? Tá bom? Então vamos conversar com a Érica. Eu vou chamá-la aqui, começar nosso bate-papo. Aqui. Boa noite, Érica. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mas fazia tempo que eu queria ter esse bate-papo com você, viu? Ai, é uma honra. Estou tão feliz, tão emocionada. Obrigada. Não era de hoje que eu buscava, porque antes mesmo acho que antes mesmo de eu iniciar de novo esse Instagram, porque na verdade eu comecei lá no Facebook, aí parei um tempo, aí comecei o meu Instagram pessoal, virou esse Instagram Flávio Pediatra, né? Do jeito que tá. Aí eu já segui você, para não dizer que é mentira minha, eu tenho um livro antigo, não é só o novo que Ai, a você primeira mandou para mim, ó. edição! Eu tenho ele já faz tempo. E Ai, que aí a Erika até emocionada, que me mandou o honra. novo dela, que é o antigo vezes versão 3.0, né? A gente agora já estou na quarta edição do livro já. Que honra! Obrigada por isso. Eu sou muito sua fã. Eu adoro seu conteúdo, a sua linha. Eu acho você incrível, a informação que você leva para as pessoas. É uma honra estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço também. E queria dizer assim que todas vocês, né, e todos que eu chamo aqui para participar, não importa, digamos, a relevância em termos de tamanho, que eu sei o quanto o seu trabalho é
é bonito na rede social e o quanto você merece o alcance que tem, é justamente para que a gente traga que isso aqui seja um veículo da boa informação, que isso aqui seja um veículo de conteúdo para as pessoas. Acredito que todo dia que as pessoas possam entrar no seu perfil, no meu perfil, ver essa live aqui, sair com uma informação nova, abrir a cabeça, os profissionais de saúde também. Eu já tenho 15 anos de pediatria e eu vejo que, por exemplo, nessa temática da gente hoje, é sempre uma resistência inicial e eu sempre aprendi o seguinte, eu posso até não concordar com tudo, mas eu preciso ouvir quem faz esse negócio. Entende? Eu preciso entender e a situação, o tema já saiu da esfera digamos assim, de ser algo excêntrico e é algo que está sendo estudado. As pessoas precisam entender isso. Já é uma coisa científica. Então, a gente tem que parar desse preconceito de dizer assim, não quero nem saber o que é esse negócio de BLW, porque isso é invenção de São as internet. crenças limitantes, né? A gente tem Na que quebrar verdade, essas não. Eu repito, a gente não tem a obrigação de olhar a situação e concordar com tudo, nem você comigo, não, nem eu com você. Porém, a gente tem que trocar ideia com o único intuito, né? Fazer com que as crianças sejam cada vez mais saudáveis, inclusive no comer, porque a nutrição é a base forte do futuro, né? Desde antes de engravidar até a introdução. Deixa eu só contar um pouquinho para o pessoal que não conhece. Todo mundo deve conhecer, mas eu vou contar. Quem não conhece um pouco a história da Érica, né? Então, há 6 anos, a sua filha mais velha ia começar a introdução alimentar. E aí você começou a dar, como todo mundo, vai dar uma olhada. Só que antigamente a gente ia lá para aquele livro do, sei lá, do Torrinal Delamare, A Vida do Bebê, ia para as outras coisas, e agora a gente vai para a internet. Para a internet. Vai buscar na internet. E aí, quando você encontrou o BLW, não foi? E aí criou o perfil Mundo BLW e lançou o primeiro livro do assunto em português, que foi esse, né? Esse foi o primeiro livro em português no Brasil. Então, ela foi a pioneira no Brasil de livros. Então, você vivenciou durante todo esse tempo esse processo digamos assim, talvez até de nascimento desse método, né? Trouxe para cá a sua experiência e eu acredito que hoje já está muito... Da mesma Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento, então já se assume que isso é uma coisa que está fora, digamos assim, aliás, está dentro do escopo das possibilidades da nutrição do bebê que vai fazer a introdução alimentar. Então a gente já não discute muito mais isso, e o que a gente quer agora são as evidências científicas e talvez as adaptações que façam com que ao longo do tempo isso seja aceito. Então eu quero começar pedindo para você contar do seu jeito essa história aí, né? Como é que começou essa sua história? Pessoal aí, primeiro, quem não segue, não deixe de seguir a Érica, Mundo BLW, @Mundo BLW, está aí em cima. E não só seguir, mas é sério, o livro dela não serve só para quem naturalmente, eu não faço BLW, então esse livro não serve para mim. Toda criança vai fazer BLW um dia, mesmo que ela não comece pelo método BLW. Portanto, esse livro não é só para quem vai fazer BLW, é para aprender um monte de coisa. Então, conta aí um pouquinho, Érica, essa história aí, a tua história com o BLW. Quando a Olivia, que hoje ela tem 6 anos, né? Quando ela estava prestes a começar a introdução alimentar, por volta dos 4 meses, ela mamava no peito exclusivo e eu quis, né, começar a estudar sobre introdução alimentar. E na minha cabeça não entrava o fato de eu amamentar em livre demanda. Então eu respeitava a saciedade dela, respeitava o tempo dela, ela mamava o quanto queria, quando queria. Não fazia sentido apresentar os alimentos de uma forma que não fosse assim também. Eu queria continuar seguindo, respeitando ela e respeitar principalmente a saciedade dela. E aquela ideia de amassar tudo e a criança comer a qualquer custo nunca me agradou. E eu lembro que o pediatra dela na época chegou a me dar uma prescrição
e falou que ela tinha que comer, acho que eram umas 30 gramas por quilo. E eu lembro que eu saí da consulta fazendo... E ela era gordinha, mamava bem, era gordinha. Eu falava, gente, ela tem que comer tipo 300 gramas de comida em cada refeição. Eu não como isso quase, ou é um pouco menos do que eu como. E isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a pesquisar formas de apresentar os alimentos para ela que não fosse dessa forma. E aí surgiu o BLW para mim no Google, em alguma forma. Só que não tinha muitas informações no Brasil naquela época. Se hoje já é difícil, imagina 6 anos atrás. Mas mesmo assim eu estudei muito material de fora, fui atrás de grupos aqui no Brasil na época, pessoas pioneiras que trouxeram para cá isso também. E aí eu me encantei pelo método e comecei a aplicar na Olivia. Criei o perfil Mundo BLW para compartilhar essa minha história. Aí eu lancei o livro, veio a segunda filha, uma nova introdução alimentar, BLW novamente. Só que dessa vez eu estava muito mais segura, né? Com muito mais conhecimento, muito mais informação. Mas aí eu tive 2 introduções alimentares perfeitas, de sucesso. E hoje as minhas filhas têm 6 anos e 3 anos e possuem uma ótima relação com os alimentos. Ótima relação com os alimentos. Olivia, né? 6 anos. Isso, e a Diana de 3. E Diana com 3. Pois é. Então, vivência, prática e principalmente agora, que eu vejo que é uma das preocupações, assim, mostrar que você pode fazer o BLW e que tudo vai dar certo lá na frente, né? Não vai haver, muito pelo contrário, né? É uma forma, talvez, de reconectar a criança, o bebê, não só manter o aleitamento materno por mais tempo, como também respeitar a individualidade dele, né? Porque eu falo que nessa questão da quantidade, pessoal, mãe, pai, é bicho angustiado com número. Então é assim, doutor, mas 37,4. Eu já medi 14 vezes a temperatura, fiz a média ponderada e deu 37,4. Eu medico ou não? E aí, nessa coisa da comida, mas doutor, eu pesei. Hoje ela comeu 119, ontem ela comeu 184, mas me disseram que era 250, acho que tem alguma coisa errada. E eu disse, olha, quer enlouquecer uma mãe ou um pai, dê um número na mão dele. Um número, exatamente. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser tanto, tem que ser aquilo outro. Então, eu acho que o BLW é ansiedade. Né? Então, se você entende, você está de boa. Esse tranquilo. número é ansiogênico, talvez o BLW seja menos ansiogênico, que é a história da responsividade. Né? A gente deixar muito mais a criança dizer como quer do que a gente determinar aquilo que a gente quer para ela. Né? Exatamente. Fala para o povo que não tem nem noção. Assim, meu pai hoje, estou falando com ele telefone, diz assim, essa tua live hoje eu não vou nem assistir, porque é um negócio, uma sigla diferente, que eu não sei nem o que é. Esse não vou nem assistir. BLV, eu disse, não, rapaz, isso é BLW. Mas tudo bem, não é para você mesmo não, que você não vai ter mais menina agora, não. Explica para o povo aí o que é esse negócio de BLW, o que significa, né? Na realidade, traduzindo, digamos. O BLW, ele é o Baby Led Weaning, que traduzido para o português seria o desmame guiado pelo bebê. Mas, sinceramente, eu acho essas siglas e nomes muito confusas. Eu acho que o que as pessoas têm que se atentar é que o BLW, ele preza para o bebê ter o controle da alimentação. Para que ele tenha autonomia em conhecer os alimentos, para poder aprender que o alimento alimenta e aí ele mesmo guiar ele para o desmame. Então, assim, é o desmame guiado pelo bebê, mas na verdade o bebê tendo autonomia, o bebê sendo respeitado, o bebê passando por esse processo de uma forma muito gradual. Então, o BLW significa isso, porque às vezes as pessoas se prendem ao BLW e tentam fazer tudo ao pé da letra. E, na verdade, mais confunde do que tudo, né? Mas o BLW é isso, é você dar autonomia para o bebê ter o controle de todo o processo do desmame. Eu falo, minha esposa é professora dessa área, né, de nutrição e dessa área de ciclo de vida, e eu sempre disse para ela, olha, desde que há 15 anos, quando eu fazia minha residência lá em Recife, a gente já tinha meio que essa demanda dos próprios guias de introdução alimentar, que a gente deveria progredir a consistência e oferecer os alimentos que fossem possíveis
e quando a criança tivesse a capacidade, em pedaço. Isso é uma coisa em que, inclusive, eu sempre... Não sei se você já fez alguma pesquisa sobre isso e tal, mas eu sempre pensei o seguinte: olha, eu acredito que isso era uma coisa até natural no bebê ancestral, né? Porque não Uhum, só o com bebê certeza. mamava mais, como o que a mãe tinha para oferecer eram pedaços de coisas que ela pegava na natureza. Afinal, antigamente, na ancestralidade, nós éramos caçadores e coletores. Então, o homem saía para caçar, matar bicho, voltava com bicho, e a mãe mamava, o bebê mamava, se estima naquela época, até pelo menos 5, 7 anos de idade, e o que a Uhum. mãe dava complementarmente eram pedaços de algumas coisas que, inclusive, tem estudos de antropologia que às vezes a mãe ajudava, só assim, como é no verdade. Ela dava uma amassada em alguma coisa na boca e Amassada. dava para o bebê, né? Então, assim, eu penso que até isso faz com que o BLW seja uma espécie de resgate, né? A gente sair daquela alimentação industrial, que era o quê? A primeira comida do bebê é uma papa. É uma papa cheia de quê? É uma papa cheia de farinha refinada, leite integral, e um farináceo que ia misturar ali, e isso talvez nos levou a perder essa relação saudável com a comida, e dentro da epidemia de obesidade está também as práticas inadequadas de introdução alimentar, É né? Porque a exatamente gente, isso. a gente fez com que não houvesse o estímulo adequado de mastigação, a gente vê até hoje mães que chegam para mim, lógico que eu não estou acompanhando, com 1 ano de idade, eu também só tomo uma sopinha no almoço e no jantar e um suco. Então, você vê que é completamente distorcida a ideia da alimentação, porque o principal objetivo da introdução alimentar é fazer com que o bebê chegue exatamente no momento onde ele não mama mais, comendo conforme a comida da família come, que é a do Exatamente. ser humano come. Uhum. Então, eu acho que é um resgate desse lado, Total, é total. né? E a gente precisa disso até porque teve uma certa. Eu sempre li e se questiona isso, mas será que no BLW a criança atinge as necessidades? E aí eu devolvo sempre a pergunta, mas quais são as necessidades que precisam ser atingidas pela comida para uma criança que amamenta exclusivamente aos 6 meses? É praticamente nada. É um pouco mais de ferro, é um pouco mais de alguns micronutrientes que não precisa de quantidades enormes de comida, porque eu sempre o medo é esse, né? Meu menino vai ficar comer só esses beliscadinhos, e eu acho que a gente precisa desmistificar, né? A palavra é essa. Então, vai na próxima questão isso aí que eu estou colocando. Qual é a diferença entre o método da tradicionalidade, nós pediatras da igreja ortodoxa, e o BLW? Eu acho que assim, a diferença é você respeitar o tempo do bebê. Porque no método tradicional, a grande maioria faz o seguinte: o bebê atingiu 6 meses e a criança, a gente espera que seja 6 meses, pelo menos 6 meses, e aí a criança tem que comer todos aqueles grupos alimentares, tem que comer amassado, tem que sentar meio-dia e comer. Então, o método tradicional, ele traz, pensando assim na parte familiar, ele gera muita ansiedade para a família. Porque a família tem que se preocupar ali com grupos alimentares, tem que se preocupar ali com horários, com a comida amassada, com a comida sem tempero, com a comida desse jeito. Aí senta o bebê para comer, aí o bebê não quer abrir a boca e aquilo cria muita ansiedade. No BLW, o que eu costumo dizer é: o bebê fez 6 meses, atingiu todos os sinais de prontidão, é um lugar a mais na mesa. Você só pega aquele bebê, coloca na mesa junto com você. Oferece a mesma comida da família, e eu aqui estou falando esperando que a família tenha uma alimentação saudável. Você oferece com os cortes seguros e o bebê, refeição pós-refeição, vai aprendendo a manipular os alimentos, vai aprendendo a ingerir aqueles alimentos, que aí para depois que passa essa fase de exploração, que eu costumo falar que é dos 6 às 8 primeiras semanas da introdução alimentar. Então, até por volta dos 8 meses, os primeiros 2 meses, a criança vai estar ali para absorver toda a dinâmica da refeição. Então, ela não de fato vai estar ali sentada, tendo que comer com horário, com comidas diferentes. Então, para mim, a maior diferença já começa aí, tirando toda a ansiedade, todo o trabalho que aquela família teria que ter se tivesse que aplicar um método tradicional.
E outra coisa, é muito angustiante pra gente, pro bebê, chegar meio-dia, por exemplo, colocar aquele bebezinho e ter que dar 5, 10 colheradas. Imagina isso todos os dias, em todas as refeições. Então, assim, pra mim, a maior diferença principal é a paz na introdução alimentar. Eu garanto pra vocês, é paz na introdução alimentar. E assim, além dessas vantagens, né? Além dessa visão que você está trazendo em relação a essa liberdade maior, Uhum. quais seriam um pouco do que você viu e um pouco do que a gente sabe que já tem na literatura, né? Eu até depois vou compartilhar. Tem uma revisão científica que foi publicada em maio desse ano. Bem interessante essa revisão aqui. Depois eu até posso te mandar se você não Uhum. viu. É Por evidência favor. científica boa mesmo. E a frase daqui eu achei muito interessante, né? Olha só, essa revisão diz assim: mães que adotam o método BLW ou Bliss, elas estão satisfeitas e encorajadas, enquanto os profissionais de saúde têm preocupações sobre a ingestão de nutrientes e energias, o risco de engasgo e não indicam um método. Ele fez uma revisão do que tinha na literatura e muito dessas questões da entrevista. Mas aí ele diz assim: bebês de TLW amamentam por mais tempo, são mais independentes em relação à comida, sabem melhor os sinais de saciedade, é, aproveitam melhor as refeições e dividem momentos de alimentação e comida com suas famílias. Eu digo, isso aqui é tudo que a gente quer na introdução alimentar. Exatamente, é Né? exatamente isso. E aí eu digo, do seu lado aí, que você tem duas criaturinhas na prática que vivenciaram. Se você fosse elencar as vantagens, quais seriam, além dessas que a gente já conversou? É a Hoje, boa olhando para relação. trás, né? Olhando o que as meninas são hoje, em Aham. relação a como elas se alimentam e o que veio dessa bagagem. Com certeza é a boa relação com os alimentos. Eu tenho paz nas horas das refeições. Eu não tenho que obrigar ninguém a comer. Eu não tenho que ficar tirando cores do prato. Eu não tenho que ficar separando. Eu não tenho que ficar falando você tem que comer isso. Elas possuem uma relação tão boa com os alimentos porque na introdução alimentar elas tiveram contato com todas as texturas, com todas as cores, com todos os sabores, com todos os formatos. Foram tanta variedade de alimento e na forma natural, nunca escondendo, nunca amassando, nunca misturando, que hoje, se elas recebem um prato de comida completamente colorido, mesmo que elas não comam alguma coisa do prato, tudo bem, elas deixam ali no canto e comem todo o resto. Então, elas possuem uma excelente relação com os alimentos. E eu tenho certeza que isso são os frutos que a gente colhe de uma boa introdução alimentar. E hoje elas comem, como se diz, o PF normal mesmo. Não tem Elas nenhum. comem de Por tudo. exemplo, a Olivia, mais velha, ela não fica pegando com a mão. Hoje em dia, ela vai com o talher mesmo, Não, tranquilo. ela ainda come com a mão, mas eu costumo dizer, quem é que não come? Nós adultos comemos um sanduíche com a mão, a gente come pizza, a gente Sim, come sim, batata sem frita. dúvida. A gente usa as mãos, as mãos são ferramentas nossas, Sim, servem para sim. isso, né? Mas ela E não tem nenhum problema com talher também, não. nenhum, sabe usar tudo. Inclusive, tem vídeos no meu perfil, ela com por volta de 24 meses, já usando inclusive a faquinha sem corte, sabendo fazer o formato. Eles aprendem muito bem no BLW, sabe? Eles absorvem muito bem, como eles têm toda a oportunidade de usar talheres, eles aprendem a usar. Então, isso de vai comer para sempre com a mão é a primeira coisa que eu falo, gente, esquece isso, porque isso aí é desculpa para não querer entender o método, porque eles vão aprender e vão aprender muito bem a usar os talheres, muito bem a mastigar. As crianças que fazem o BLW, elas desenvolvem a mastigação muito melhor que a criança que come só amassado. E a mastigação está ligada diretamente à fala fono, a Juliana Trentini, que é minha parceira também, ela vai falar isso para vocês, que a mastigação está relacionada com a fala também. Então, a criança que desenvolve mais o músculo da mastigação, ela tende a começar a falar melhor, falar mais,
porque tá tudo ligado. Eu converso muito com dentistas sobre isso, como com fonos, com terapeutas Até para ocupacionais. sono, né? A gente sabe que tem diferença Uhum, no sono por conta do desenvolvimento da musculatura tudo. de Aham. suporte, né? Respiratória. Agora, se você não está falando de vantagens, né? Mas quais foram as pedras no meio do caminho? É o medo. Para mim, assim, a maior desvantagem do BLW é assim, é o inimigo número um e é aquele vilão que, meu Deus, eu tenho que lutar com esse vilão todos os dias. É o medo de engasgo que todo mundo tem. É os profissionais de saúde, são as mães, os cuidadores. Todo mundo, quando olha, por exemplo, um pedaço assim de alimento, um bebê de 6 meses, sem nenhum dente, segurando um alimento desse, vai falar, vai engasgar? A pessoa nem quer saber, não quer nem entender. A pessoa só fala, pelo amor de Deus, tira esse alimento. Então, a maior desvantagem é o medo do engasgo e não o engasgo em si, porque o risco de engasgo, ele é pequeno. Ele é pequeno. Inclusive, nesse estudo aqui, ele categoricamente afirma, porque houve estudos comparativos, e ele coloca aqui claramente, não há nenhuma diferença nessa redução sistemática no número de episódios de engasgo, independentemente do método de introdução alimentar. Aí o pessoal diz, mas isso aí, não sei o que. Isso aqui é um estudo que revisou toda a evidência científica de 2011 a 2019 sobre o tema. Não é nem doutor Flávio falando, nem Érica, é a ciência falando. Entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque, como você está colocando aí, é a barreira número 1 total quando a gente vai conversar. Total. Eu acho que na minha, como pediatra, quando assim, eu sempre, hoje em dia, eu digo assim, quando está chegando perto, né, da introdução, você vai ler sobre introdução e vir aqui conversar comigo. Não sou eu que vou impor nada. A imposição não é minha, a decisão é sua. Agora, eu também acho, eu penso, que a gente não pode. A gente também tem que ter sinais da criança. Às vezes eu vi crianças que não se adaptam perfeitamente e aí a ansiedade materna é grande. Então eu acho que sempre tem coisas no meio do caminho, né? Então, assim. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não está falando de coisas que não se comunicam, que é esse método tradicional e o BLW. São coisas que se complementam e Tudo andam junto. juntas, né? Apenas que a gente precisa colocar o BLW desde o início nesse negócio. Se vai ser só ele ou se não vai ser, vai depender. O pessoal não pode se enquadrar tanto em caixinhas. Hoje em dia eu falo que é isso. Todo mundo quer uma opinião contra ou a favor, sim ou não. Digo, olha, a maioria das opiniões da vida não são contra ou a favor e sim ou não, né? O que as pessoas também têm. Eu preciso desmistificar isso também, que as pessoas acham que o BLW é só comer em pedaços. As pessoas acham que tá em pedaço, é BLW, eu preciso só da. E não, o BLW é comida, são todas as texturas. Tem purê, tem sopa, é tudo. É a criança aprender a comer todos os alimentos. Só que a criança come sozinha. A criança aprende sozinha. O nosso papel é oferecer todos os alimentos de todas as texturas de forma respeitosa para que esse bebê aprenda no tempo dele a se alimentar. Então pode ter purê, mas como é que eu vou oferecer o purê no BLW? Você coloca lá a tigelinha, ou o bebê põe a mãozinha e pega, ou você coloca numa colherzinha e oferece a colher. Sabe aquele puré que fica duro na colher? Você oferece a colher para o bebê, aí o bebê leva na boca. Então, assim, existem várias formas de acontecer. Eu acho muito, muito prejudicial quando as pessoas acham que o BLW é só comida em pedaço e bloqueia aquilo e não quer mais nem entender nada. Gente, é uma oportunidade incrível para o seu bebê que você está perdendo só porque você não quer ouvir, porque não quer aprender, porque não quer ler sobre o assunto. Verdade. Agora eu vou contar aqui um negócio das minhas histórias nordestinas aqui. Você Adoro. sabe que aqui no Nordeste tem um negócio interessante chamado capitão. O que é capitão? Isso eu era pequeno, lá morava no interior, em Vitória de Santo Antão, e o pessoal tem um costume de comer arroz, feijão, colocar farinha, misturar, ficava aquele negócio bem que a gente chama aqui grolado, né? Aquele negócio durinho. E a pessoa que tinha o costume de comer com a mão. Eu tinha uma cuidadora
que era indígena. E ela pega, eu via isso e eu adorava aquilo, porque ela pegava no prato, juntava e fazia uma bolinha, um bolinho, igual você mostra aí no livro, igual os bolinhos que aparecem aqui. Isso é da nossa cultura. Então, ou seja, aquele capitão era oferecido para criança também. Aquele bolinho de arroz, farinha e feijão era oferecido, não era na colher. E aí, eu acho que, assim, a gente perdeu um pouco essa cultura por medo e porque a gente concentrou a alimentação na alimentação líquida. A gente sempre foi colocado o medo. E eu acho que também vem muito isso, porque a gente aqui inicia aos 6 meses, mas na Europa, nos Estados Unidos, se inicia aos 4. E aos 4 nenhuma criança está pronta. Ou quase nenhuma criança está pronta. E até eu vou entrar nessa linha agora, mudando aqui a nossa temática. Qual é o pré-requisito para iniciar? O que é que a criança precisa ter, digamos assim? São os sinais de prontidão. A natureza, igual você falou, que isso é instinto, isso é algo natural, e é natural. Assim como falar, como andar, comer, mamar, tudo você aprende, vai de processos até você conseguir. Então, existe no corpinho do bebê, na natureza maravilhosa, os sinais de prontidão. Quais são os sinais de prontidão? São marcos do desenvolvimento que a gente observa nos bebês que vão mostrar pra gente que aquele bebezinho está pronto para começar a ser apresentado aos alimentos. Então, assim, o primeiro é ter pelo menos 6 meses. Por que pelo menos 6 meses? Os estudos aí dizem, né, que a grande maioria dos bebês atingem o nível de maturidade do sistema digestivo por volta dos 6 meses. A grande maioria. Então, assim, tem bebês que pode ser um pouquinho antes, tem bebês que são um pouquinho depois. Mas uma margem segura é a partir dos 6 meses. Antes disso, o sistema digestivo do bebê provavelmente não está pronto para receber nenhum tipo de alimento, a não ser o leite. Por isso, aleitamento materno ou fórmula até os 6 meses. Depois que atinge todos os sinais de prontidão, que é os 6 meses, o bebê também precisa sentar sozinho. Isso é muito importante para mim, é o mais importante de tudo. É o bebê sentar completamente sozinho. Por quê? Primeiro que ninguém come deitado, ninguém come caindo para o lado. A gente senta para poder comer e a comida descer. Então o bebê precisa estar sentando sozinho, mantendo todo o tronco perfeito, para poder ter as mãozinhas livres. Porque aquele bebê que senta caindo ou senta caindo para frente, não tem essa segurança, né? Não vai ter. O corpinho dele vai estar focado todo em se manter equilibrado. A mãozinha dele não vai conseguir lidar com aqueles alimentos. A coordenação mão-olho vai ficar confusa. Então, assim, o bebê precisa, para poder iniciar a introdução alimentar, sentar completamente sozinho. Para que também? Tem um reflexo de gag, que é o mecanismo de defesa do corpo do bebê. Cada alimento, objeto que passar daquele ponto, ele vai colocar para fora. Se o bebê está sentado de forma ereta, com o tronco controlado, o reflexo de gag vai funcionar perfeitamente. Aquele bebê que está caído para frente, caído para trás, ele vai prejudicar o mecanismo de defesa do bebê de se proteger. Então, o risco de engasgo é muito grande se o bebê não senta ainda sozinho. Outro sinal de prontidão é o bebê ter interesse pelo alimento. Não adianta nada o bebê estar ali pronto, a gente achar que o bebê está pronto, você coloca o bebê para comer e o bebê não quer comer. Se ele não quer comer, é porque ele não quer comer, ele não tem interesse naquilo. Assim como tem bebê que não está interessado em andar, tem bebê que não está interessado em falar, com X meses certinho, o bebê de 6 meses também pode ser que não esteja interessado ainda. Então tem que esperar aquele bebê ter interesse na comida. Outra coisa importante é o bebê pegar o alimento sozinho. Então, por exemplo, assim, você coloca o alimento na bandeja, né, ali no cadeirão, o bebê tem que fazer esse movimento sozinho, abrir a mãozinha, pegar o alimento e levar sozinho o alimento na boca. Não é você entregar o alimento para o bebê e nem você colocar o alimento na boca do bebê. Se o bebê consegue fazer a coordenação mão-olho, que é olhou o alimento, agarrou o alimento e levou na boca, ele está pronto para começar a se alimentar.
E o último sinal é o reflexo de protrusão da língua. Pode ser que o bebê tenha atingido todos os sinais, ele está sentando sozinho, Ainda está com ele, muita extrusão. ele vai colocar o alimento na boca e ele vai ficar empurrando o alimento para fora com a língua. Ou ele vai ficar chupando, ao invés de fazer o movimento de abrir, morder e mastigar. Esse reflexo de protrusão da língua, ele vai perdendo muito rápido depois de todos os sinais de prontidão. Então, assim, pode ser que uma refeição o bebê tenha, mas na próxima ele já não vai mais ter. Então, para mim, eu acho que é o menos importante é o reflexo de protrusão. É o último, que é o único que você pode começar a introdução alimentar com todos, que o reflexo ele vai sumir em refeição rapidinho. Então, esses são os sinais de prontidão que mostram que o teu bebê está apto a começar a aprender sobre os alimentos. Tá, aí deixa eu dar um alerta para as pessoas que normalmente a fase de introdução alimentar, aí ao redor do sexto mês, é uma fase que realmente o bebê está começando a dar sinal da ruptura dentária. E aí existe ainda, infelizmente, não só a venda, mas também a cultura de aplicar gel com anestésico nos bebês. E que a gente sabe, já está careca de saber, de avisar as mães que está proscrito, é arriscado. Aí, às vezes, o menino está começando a comer, a mãe taca isso lá, o anestésico deglutido inibe, abole o reflexo de gag, e a criança se engasga, não é com a comida, é por conta de você. Tá tudo anestesiado ali, a criança nem sente. Exato, quem já fez, já levou anestesiada para fazer um exame de laringoscopia ou para fazer algum procedimento, aquilo ali é o que o bebê fica sentindo quando você coloca gel na gengiva dele. O melhor anestésico analgésico para esse momento é uma comidinha do BLW, que pode ser um pouquinho geladinha, que dá uma ajuda boa. Perfeito, ajuda muito. Indicado nos protocolos é a finger foodzinha, os cortezinhos, que inclusive a gente vai falar nisso agora. Aí, um caroço de manga, um caroço de manga congelado, gente. Eu lembro que eu fazia isso para as minhas. Eu pegava o caroço de manga, congelava, colocava ela sentadinha, ela ficava com aquele caroço de manga congelado. Nossa, ficava triste. Parecia os cachorrinhos roilosos. O melhor mordedor para o bebê menor de 6 meses é a mão. Depois dos 6 meses, ajuda a comida. A mão e a comida. Então, são essas duas coisas. É outra coisa que é natural, o nascimento dos dentes, que é patologizada pelas pessoas, se torna doença. Por isso que eu brinco, eu digo, a maior doença do mundo é dente em criança. Tudo é dente, tudo é dente, tudo é dente. E na maioria das vezes não é. Então, sobre riscos, eu queria só tocar num assunto, né? Existia a preocupação por parte dos profissionais, dos nutricionistas, dos nutrólogos, dos pediatras, de haver uma inadequação de alguns nutrientes importantes pelo fato da criança não entrar em contato com alimentos ricos em ferro, talvez não consumir uma quantidade de calorias suficientes, de proteínas mais densas. Mas, assim, na minha cabeça, e nessas revisões está bem claro isso, né? O leite materno aos 6 meses e daí para frente também, até 1 ano pelo menos, ele é a base dessa pirâmide até quase lá no topo. O que a gente precisa fornecer é muito pouco. Vamos lembrar que a criança provavelmente já deverá estar consumindo um suplemento diário, um pouquinho mais de ferro, via suplemento, vitamina D. Então, se a criança está indo bem, eu não entendo essa preocupação. Inclusive, por isso se criou um braço do BLW, que foi o Bliss, né? Que o Bliss veio tentar adaptar essa reclamação do povo. Explica aí o que é o Bliss, no caso. Olha só, para ser bem sincera, eu nem sei direito o que é o Bliss. É assim, eu li já, eu sei que é assim, então, você... o Bliss é aquele cuidado de não alimentar, sem supervisão. Tem que ter alguém, a segurança. O que no BLW também isso. Tem. O segundo é garantir a densidade nutricional daquela alimentação. E o terceiro é sempre oferecer um alimento rico em ferro e zinco a carne, né? As carnes, em geral. Então, é basicamente isso. Eu não vi muita diferença com o pessoal da Nova Zelândia, né? Que
trouxe isso aí, talvez até meio que para dizer assim, peraí, estão querendo botar água fria no BLW, a gente vai mudar de nome e vai incluir o que vocês estão reclamando. E o que eu falei pra você que eu não entendo é porque justamente isso, pra mim não faz nem sentido. Pra mim é só mais do mesmo, sabe? É só mais uma sigla, mais um nome, mais um. Mudaram o nome para o povo não reclamar e dizer assim, olha, tá bom, vocês estavam reclamando disso, a gente vai fazer um estudo. Inclusive, o estudo foi publicado, se eu não estiver enganado, na Pediatrics, que é uma revista de alto impacto. E assim, eu acredito que não importa um ou outro, a gente vai estar atendendo isso aí, né? O que a gente quer. E é muito importante, de fato, que se a mãe está se sentindo insegura, ter o nutricionista e ter o pediatra em conjunto ajudando nesse processo, como pelo menos os profissionais base, eles serão aqueles que vão dar essa segurança para a mãe, né? A intenção, por exemplo, de Érica, trazendo esse livro, que é inclusive com a assessoria de nutricionistas, etc., é dar ferramenta a mais para as pessoas, né? Para mim, como médico também, para eu ler sem órgão, falar besteira para a mãe, elas às vezes chegam sabendo mais do que a gente, e é isso mesmo, é o que eu falo, eu quero as mães sabidas, eu não quero as mães sem saber as coisas não, e os pais também. E eu acho que esses dois profissionais, nutricionista e pediatra, olha, a gente precisa botar um nutricionista do lado de mão dada com o pediatra, o povo precisa entender isso. Não é porque a gente não queira, é porque o mundo é outro, minha gente. O pediatra sabe alguma coisa, orienta alguma coisa, mas sem o nutricionista o negócio não anda, né? Eu quero que você fale agora com, digamos assim, com a propriedade que você tem. Eu botei até uma fotinha, mas você trouxe até mais, aí trouxe trouxe ao vivo aqui, mas a sua fotinha tá tão linda. Eu quero que você fale dos cortes e principalmente dos cortes e da segurança, né? Porque como é o maior medo, eu quero que você fale assim, como é que não deve fazer e quais são os cortes e como deve fazer, né? Assim, regra geral, né? Não é uma aula, porque se fosse passar meia hora aqui, você não ia explicar cada um, mas só para o pessoal entender mais ou menos como é. O que acontece? O bebê pequeno, né? O bebê de 6 meses, o bebê de 8 meses, ele ainda não tem a coordenação motora fina. O que acontece então? O bebê de 6 meses, por exemplo, ele agarra o alimento, acho que todo mundo consegue ver, né? A única coordenação que ele tem é abrir a mãozinha e fechar. Então, o que ele faz? Ele agarra o alimento e ele fecha. A coordenação motora dele não permite nem ele soltar, manipular, pegar de novo, arrumar, porque ele ainda é muito pequeno. Então, como ele é pequeno, a gente facilita oferecendo os alimentos maiores para ele poder agarrar e segurar. Por exemplo, no caso dessa banana aqui, a gente deixa as pontinhas aqui, o bebê agarra e ele come o que sobra da mãozinha. Bom, a mão do bebê é bem menor que a minha, né? Mas ele agarra e ele come o que sobra, porque ele não consegue ainda manipular o alimento. Conforme esse bebê vai crescendo, refeição pós-refeição, ele vai desenvolvendo a coordenação motora, aparece o movimento da pinça. O movimento da pinça aparece por volta dos 8, 9 meses. É quando o bebê consegue, com esse movimento, pegar o alimento pequeno e levar na boca. E isso é tão maravilhoso que quando o bebê sozinho consegue pegar o alimento pequeno e levar na boca, significa que a mastigação dele está desenvolvida junto com a coordenação. Então ele vai ser capaz de manipular um alimento pequenininho dentro da boca. Quando ele tem 6 meses, ele ainda não tem a parte da mastigação desenvolvida. Então a natureza é tão sábia que não deu para ele essa coordenação ainda. Então, conforme ele vai desenvolvendo, que eu falo que é a fase de exploração, que é dos 6 meses do bebê aos 8 meses, muda um pouco, eu falo de 6 a 8 semanas, porque tem bebê que começa um pouco antes, um pouco depois. Mas essa fase de exploração é onde o bebê vai desenvolver essa coordenação motora. Então, ele vai esmagar, ele vai cair, ele vai cheirar, ele vai tacar para cima, ele vai explorar o alimento. E conforme ele faz isso, ele vai desenvolvendo a mastigação. Para que quando chegue aos 9 meses, ele entenda que esse alimento pequenininho alimenta.
E aí a mastigação tá melhor e ele começa gradualmente a se alimentar cada vez melhor. Então, assim, o alimento grande é para o bebê pequeno e o alimento pequeno é para o bebê grande. A gente faz essa troca. Justamente para isso. O tamanho é só para a gente poder dar oportunidade na fase de coordenação motora do bebê. Tá? Porque se a gente pega um alimento aqui, ó, pequenininho, como esse, e enfia na boca do bebê de 6 meses, esse bebê não tem a coordenação para mastigar esse alimento. Porque ele não teve a coordenação para pegar esse alimento sozinho. Então, aí que está o risco de engasgo. É quando nós adultos pegamos um alimento e oferecemos dentro da boca do bebê, sendo que o bebê não está pronto para receber esse alimento dessa forma. Porque se ele estiver pronto, ele vai pegar sozinho, seja assim, ele vai pegar e ele vai lidar com aquele alimento. Então, assim, para diminuir os riscos de engasgo, tem que observar os sinais de prontidão e a fase de coordenação motora que o teu bebê está. Isso diminui, assim, as chances de risco de engasgo, assim, em 1 milhão. Nem existe praticamente risco de engasgo se seguir essas formas. Assim, frutas, hortaliças, a gente sabe que naturalmente já é mais fácil, né? O corte, etc. Mas como é que faz com a comida do brasileiro? Fora o capitão que eu ensinei aqui pro povo, né? Mas arroz, feijão, peixe, carne, e aí? É muito, muito simples. Por exemplo, as proteínas como carne, frango, peixe, você faz em fatia, grelha, dá uma grelhada nela em fatias assim. O bebê consegue pegar e comer. E conforme ele vai Deixa crescendo, bem molinha. bem Isso. molinho, sempre molinho. A textura é muito importante. A textura é assim. Se você consegue, vou até pegar um pedaço de banana aqui, ó. Se você consegue esmagar com esses 2 dedos o alimento, essa é a textura. Entendi. É a textura que a gengiva do bebê vai conseguir esmagar também. Eu costumo falar que é aquela textura de legumes de salada de maionese, sabe quando você fala salada de maionese? É aquela textura, nem dura demais, nem mole demais. Por que acontece? A gengiva do bebê, mesmo que não tenha nenhum dente, Ela tá ela com é os dentes na base ali. ela é toda revestida de dente. A gengiva do idoso, ele já perdeu aqueles dentes, então ele não tem nem a força, ele não tem mais os dentes. Agora o bebê tem. Os dentes estão ali, só não nasceram, mas eles estão ali. Então a gengiva é capaz de esmagar, mastigar os alimentos que têm essa textura que você consegue esmagar. Isso é muito importante, a textura correta. Tá. Outra coisa, com relação a essa progressão, né? Em que momento você viu, por exemplo, que as meninas... Porque assim, a menina tá lá na mesa, você tá comendo com garfo e faca, o seu esposo tá comendo garfo e faca, e as meninas em algum momento acho que começaram a também comer assim. Isso aconteceu mais ou menos ao redor de que idade? Naturalmente. Começa com um garfinho, por volta de uns 8 meses. Passou a fase de exploração, que é esmagar tudo, Você você coloca começa lá a o garfinho espetar. ou uma colher e deixa lá, né? A colher é mais difícil. A colher é por volta dos 12, 15 meses, porque a colher o bebê precisa encher a colher, Já o equilibrar garfinho na boca. espeta, né? O garfinho é só espetar, o bebê já consegue. Então eu por volta de 8 meses, eu espetava, colocava o garfinho na frente delas, elas pegavam e levavam na boca. Por volta de uns 10 meses, elas já tentavam espetar sozinha e levar na boca. Aí por volta dos 12, 13 meses, veio a colher. Aí a colher eu usava uma tigela funda, porque elas usavam as paredes da tigela para encher a colher e apoiar, e aí levavam na boca. Então, assim, são algumas dicas que a gente tem para ir ajudando nesse processo. Mas com 15 meses elas já sabiam usar todos os talheres. Com 15 E a meses. nossa velha sopa brasileira, o sopão brasileiro do jantar? A primeira sopa da Diana foi com 9 meses. Ela não sabia usar talher. Cara, foi com a mão. Ela enfiava a mão dentro da sopa, Mas passava. é aquele sopão, como a gente fala, grosso, né? Aquele Pedaçudo, cheio de coloca uns couro. pedacinhos de batata, de cenoura para ir comendo com a mão. Molha brócolis no caldinho de feijão, na sopa e come. Tudo é possível. Tudo é possível. É possível oferecer todos os tipos de alimento com segurança, da forma correta. E é uma diversão, gente. Eu garanto, é uma diversão. Eu vou abrir aqui
os comentários para ver se tem alguma pergunta, né? Só às vezes quando abre os comentários começa a ficar ruim a conexão. E eu fico era para ficar na cara da gente rodando aqui, mas infelizmente fica rodando na cara do convidado, digamos assim. Não tem Mas problema. enfim. Mas assim, olha, eu acho que foi muito bom. Esse tempo que eu acho que a gente conseguiu vencer todas as, digamos, as objeções sobre BLW, né? Então, assim, nada melhor do que uma professora que vivenciou e vivencia, né? Eu acho que você era a pessoa certa para falar sobre o tema mesmo, não tenha nem dúvida, né? Pronto, deixa o povo duas coisas, né? Que a gente hoje é motivo de controvérsia. Naturalmente, você não está dando uma opinião técnica, né? Mas os dois problemas é tempero e sal, né? É sempre esse estresse. E aí eu te pergunto, a gente sabe que o guia alimentar hoje, né? Ele é mais, digamos, liberal com relação ao sal e incentivador da questão dos temperos, tá? E aí eu lhe pergunto, como é que é na prática, o que é que o próprio BLW funciona da mesma forma na hora de você preparar, por exemplo, o legume, você salteia um pouco alguns, ou é só no vapor, coloca, como é que é isso? Eu, desde os 6 meses, eu sempre usei sal na introdução alimentar das duas filhas, mesmo 6 anos atrás, quando o guia ainda nem tinha aprovado. Porque o que acontece? Eu sempre usei sal e hoje eu uso dessa forma ainda em muitos poucos alimentos. Então, assim, é num molho, é numa carne. Eu não sou dessa que coloca sal em tudo. Então, os legumes aqui em casa continuam sendo sem sal. O ovo aqui em casa é sem sal. Tem muitos alimentos que a gente não consome com sal. Na introdução alimentar delas, como foi para o BLW, no grupo alimentar, por exemplo, elas comiam uma cenoura, uma batata e um pedaço de carne. A única coisa que tinha sal naquela refeição era aquele pedaço de carne e mesmo assim um pouquinho de sal, para poder realçar o sabor. Só que como era no BLW, e aí que eu acho que vale uma discussão depois até maior, como no BLW a criança come para experimentar, naquela refeição, o pedacinho de carne que ela experimentava, com aquela quantidade de sal, era muito mínima. É diferente numa introdução alimentar tradicional, onde toda aquela comida poderia estar salgada e a criança ia comer ali 200 gramas de comida salgada. No BLW, a criança não vai comer a comida salgada. Ela vai experimentar aquela comida salgada. Então, eu sempre defendi essa linha de equilíbrio. Não que eu esteja aqui falando, deem sal para os filhos de vocês. Não. É apenas tenha consciência que aquela criança vai experimentar o alimento com sal. Eu acho que hoje, sabe, Érica, a gente não tem que ter tanto. Leiam o guia alimentar, discutam isso com sua nutricionista, seu médico e tomem uma decisão. Não é uma coisa. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é zero sal até 1 ano. O Ministério da Saúde, avaliando as evidências, identifica que não há problema desde que a família que ela coma pouco, né? A família seja pouco consumidora. E é como você diz, você fez e nem por isso houve nenhum problema com as meninas. O problema é que eu penso que os estudos avaliam o impacto do sal ou desse processado lá na frente diante do consumo de ultraprocessados cheios de sódio junto. Aí mistura tudo e a comida paga o pato, mas no fim é exatamente isso. Petit suíce, a bolachinha que tem sódio, vocês não sabem. Criança, como a gente vê nos estudos, comendo macarrão instantâneo, comendo salsicha, menos de 1 ano de idade. Então, não é. Eu acho que o sal, em quantidades adequadas, é tão facilitador, um realçador de sabor. Exatamente. Como é para o ser humano. Basta ler livros que falam sobre a questão do sabor e avaliar isso. Então, quantitativo, etc. Mas deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Então, sim, o pessoal pergunta quais os cortes seguros para a fruta com casca, aquelas que a criança consegue soltar parte da fruta da casca. Eu não sei que frutas são essas que... Mamão. Vamos pensar no Mamão, mamão, no abacate. Na manga, dependendo da manga. Manga. É só lavar muito bem a casca,
oferecendo corte seguro e o bebê não vai comer a casca. E se ele comer a casca, não tem problema. A casca é rica em fibras, não tem problema nenhum. Mas provavelmente o bebê vai comer tudo e vai deixar só a casca de volta. Tem vários vídeos de manga, de abacate, ameixa, onde elas devolvem só a casca direitinho, assim. Elas comem tudinho em volta. Aqui em casa eu tenho o meu Pedro, né, que já é um adolescente. Pedro come manga com casca e tudo. Eu digo, não é Pedro, mas teu intestino agradece tu comer isso aí. É fibra, gente, é pura fibra. A casca da banana também, se comer, não tem problema. Tá tudo ali, semente, casca, vamos embora. Exatamente. Peixe, né? Peixe vai ser aquela coisa, pessoal. Tem que ser um peixe em filé, não é isso? E a gente cozinha de forma, como ela disse, o peixe é muito fácil, né? De ficar nessa textura. O que é mais difícil é uma carne, mas... o peixe, a textura do peixe é muito tranquila. Só tomar cuidado com espinha, né? Só tomar cuidado com espinha e o tipo do peixe, né? Como eu sempre falo, criança pequena não deve consumir peixe grande. Peixe de grandes postas, nem a grávida, nem a criança, porque eles concentram mais mercúrio. E aí pode dar acumulação de mercúrio, etc. Então a gente gosta dos peixes pequenininhos, né? E do mar. Mas deixa eu ver mais aqui. Pois é, comecei a introdução bem com 6 meses e 2 dias, mas na mesma semana um bebê de 10 meses faleceu com engasgo com panqueca na cidade. Mas aí vai pela aquela conversa do engasgo, né? Que a gente repercutiu semana passada. Dificilmente um bebê morre de engasgo se fizer a manobra correta. Eu desconheço um bebê que morreu de engasgo se não se souber fazer a manobra de desengasgo correta. E aí o aplicativo da Érica, que eu recomendo que vocês baixem também, Mundo BLW. É gratuito tem lá um videozinho lá com desengasgo, bem direitinho para vocês saberem. E outra coisa, quem tem que saber, a manobra de desengasgo não é pré-requisito do BLW, não. É todo mundo. Pré-requisito de qualquer bebê do dia que nasce. Exatamente. De preferência, aprender antes de nascer. E de preferência, assistir o vídeo lá no YouTube, que tem até a grávida, como pode ser desengasgada, né? Bem, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando aqui no meu limite, que eu estou achando que de castigo do Instagram, né? Então, eu queria lhe agradecer demais. Foi melhor do que eu imaginava. Querido, passou tão rápido. Eu tenho tanta coisa para falar com você ainda, bater tanto papo. Mas, olha... Eu sempre digo, não vai ser a última vez, certo? A gente tem muito aí para se encontrar. Mais uma vez, peço ao pessoal que siga a Érica, interajam com ela. Se tiver alguma dúvida, procurem ela. Abra uma caixinha lá para o povo, Érica, para tirar mais galera. Tem uma caixinha aberta. Vamos lá, podem me perguntar. E dizer que eu estou por aqui, viu? É exatamente repetindo. A minha missão nesses domingos é trazer pessoas como você, que... espalha um conteúdo bom. Você só espalha bondade nessa rede. Obrigada, todos aqueles. E as crianças agradecem, né? Não só as Obrigada pelo teu espaço. Que você influencia. E um abraço, uma boa semana. E dá Obrigada, tchau. querido. Foi uma honra. Obrigada, querido. Tchau, gente. Até mais. Tudo bom. Até mais, pessoal.